aqui comigo João Pedro Cuti Dias, nosso comentarista. Tudo bem, João? Tudo bem, Zé? Vamos fazer uma entrevista a respeito do indicador. Isso é muito bom para todos que estão nos assistindo aí. Vamos falar um pouquinho de chuva antes de chamar o Vitório Amoroso Neto. Está em São Paulo. As chuvas estão boas? Estão satisfazendo o produtor? Aqui no sul, aqui no centro-oeste, Mato Grosso do Sul, essa região, até o próprio Pantanal, as chuvas vieram em um momento oportuno. Você tem até alguns momentos, nesse momento, algumas regiões com excesso de chuva, né? Eu vejo aquela região próxima ao Paraná, aqui no Mato Grosso do Sul, o pessoal parou com os trabalhos de preparo de lavoura de cana e tal, porque não consegue entrar, a umidade está muito alta. E os rios, você olha a questão do Pantanal também, que sofreu muita seca nos últimos anos. A informação que nós estamos tendo é que em quase todo o Pantanal tem chovido volume bastante razoável, bastante bom. Muito bom. Bom, recentemente você viu aqui no Mais Pecuária o antigo balizador de preços do boi gordo, o GPB da Tagro, passou a ser um indicador de preços, uma referência maior ainda do que já era. Agora, o indicador de boi da Tagro é um dos destaques, sempre no finalzinho do nosso programa, com os preços de quem fez negócio, pecuarista com a indústria. E há ainda uma outra novidade, o indicador passou a também reportar as informações do mercado de reposição, o mercado de preços do boi magro. Para falar disso, nós vamos conversar pela internet com o Vitório Amoroso Neto, que é analista da Tagro, está em São Paulo. Vitório, muito boa noite, muito obrigado pela sua entrevista. Fala um pouquinho dessa novidade. Foi uma necessidade que o pecuarista impôs a vocês? Exatamente, Zaidan. Primeiramente, boa noite. Agradeço você pelo espaço e poder trazer essa informação de mercado da pecuária. Boa noite, João. Boa noite a você, telespectador. Foi uma demanda tanto do pecuarista, que a gente vem recebendo aqui nesse um ano, só contextualizando, 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses de aplicativo, né, que a gente tem no indicador do boi da Tagro. A gente inaugurou esse aplicativo em julho de 2021, agora completamos 1 ano com mais de 4 mil usuários, chegando a quase 2 mil fazendas cadastradas dentro do aplicativo. Essa foi uma demanda que surgiu e a gente tem o prazer de mencionar a vocês que a partir desse mês agora a gente fez a atualização dentro do aplicativo e tem mais 6 categorias que você, usuário, consegue reportar dentro do app. Quais seriam? Primeiro, bezerro e bezerra até 12 meses. Depois vem novilha e garrote de 12 a 24 meses. E por fim, boi magro e vaca magra. Por que isso? Porque a gente quer justamente mapear todos os negócios relacionados à cadeia produtiva da pecuária no Brasil. Muito bem. Quer dizer, quem vende essa categoria e quem compra essa categoria de boi magro é que passa a informação? Como é que é a dinâmica da formação desse indicador? Exatamente. O fluxo é simples, tá, Zaidan? E é você, telespectador. Você vendeu o seu boi magro ou o seu bezerro, ou você comprou um boi magro, comprou um bezerro, você entra no aplicativo e tem o fluxo de reporte da negociação. Você vai clicar no botão de mais, que é um símbolo que tem no canto inferior do app, e você vai começar a reportar a sua negociação. Hoje, nós temos 2 fluxos dentro do aplicativo. Primeiro, e que já vem desde o início, que seria para quem faz a engorda, né, e termina esse animal com abate. E agora, a novidade seria essa categoria de reposição. Em 3 minutos você consegue, 2 minutos você consegue reportar o seu negócio e deixar todos os usuários sabendo quais são os preços negociados, dependendo da praça de que você se encontra. Vitória, mais uma demanda para você, então, Vitória. A pecuária, os preços da pecuária esse ano estão caindo fora da lógica econômica. Você pega o primeiro semestre, em março, com pleno aumento de oferta de fêmeas, pasto, custo de produção da arroba muito mais baixo que agora,
vendia-se boi, chegou a 340, 345. Esse preço veio caindo ao longo desses meses. Um pequeno refluxo em junho, que os frigoríficos quiseram fazer aumentar, fazer escala, deram uma puxadinha de preço. Bom, o que chama a atenção é que você vê, hoje Mato Grosso, custo de produção não sai menos de R$300 uma arroba. E não tem boi, não dá para dizer que tem boi de pasto lá, não tem. A grande parte é animal que come em coxo, e custa R$300, e o preço é 250. Aí você olha o fluxo dos preços, é uma constante, ou seja, um grande frigorífico baixa 5 e por efeito de vasos comunicantes, todo mundo baixa 5. Aí depois passa uns dias, baixa mais 5 e foi fazendo isso até chegar ao preço chegar aos preços que estão hoje. Com os dados que vocês têm, que vocês coletam em todas as regiões, não haveria condições de fazer um estudo para tentar explicar essa lógica perversa que o mercado está tendo? O mercado, você quer dizer, dos frigoríficos? Os frigoríficos. Por exemplo, João, no caso do Mato Grosso, ele é menos exposto ao mercado externo que, por exemplo, a Praça Base de São Paulo. Isso é um dos efeitos que a gente vê na negociação realizada na região do Mato Grosso e recebida aqui dentro do aplicativo. A gente tem negócios hoje, a maioria dos negócios hoje no Mato Grosso é sem a bonificação. Então, aquela bonificação que você tinha, que você tem, inclusive, de 20 a 30 reais por arroba, que seria com boi China, você não encontra aí muito negócio desse no Mato Grosso. Você encontra mais aqui em São Paulo. É esse diferencial de base que acaba impactando no preço negociado pelo pecuarista e que dificulta ele a fechar a conta. Como você bem disse, para colocar um boi hoje num confinamento, você está em torno de 290, 300 reais. E se olha para o futuro, é 295, 290 reais. Ontem teve uma leve queda em novembro, mas em virtude de uma notícia, um ruído que teve no mercado, mas acabou ajustando para cima. Ele caiu 6 reais por arroba, mas acabou ajustando para cima, caindo só 2 reais. Puxa. A grande questão é como é que vai ser o mercado do próximo ano, porque esse ano a Inês é morta, o gado está pronto, o cara tem que alimentar ele, é muito difícil você tirar um animal que está comendo de coxo e botar no pasto, ele não tem pasto ainda. Como é que fica o ano que vem? Como é que você sente o pecuarista que fornece informação para você? Se é que o ano que vem vai ter os 7 milhões de cabeças que eles falam que foram confinados no Brasil, especialmente no segundo semestre? Os estudos demonstram que do total de abate que a gente tem aqui no Brasil hoje, cerca de 15% a 20% é proveniente de um gado terminado no coxo, né? A gente espera que, em virtude do ciclo pecuário que a gente se encontra hoje, isso é importante a gente ressaltar, não à toa que a gente viu um aumento de abate de fêmeas dentro do aplicativo, cerca de 5 pontos percentuais, que os preços já não vão ter mais aquele fôlego que tiveram em 2020, 2019, 2020 e 2021. A gente estava num momento de inflexão de virada de ciclo pecuário e isso acaba influenciando na queda do preço do boi. Realmente, esse é o cenário hoje mais de um longo prazo. Num curto prazo, acredito eu que as exportações vão diminuir um pouco ainda em dezembro, por causa que os chineses, principalmente os chineses, que levam 67% hoje no acumulado do ano, já estão se organizando, estão montando um estoque para chegar no ano novo deles, na virada do ano novo deles. Porém, pode cair desse lado do mercado externo, mas porém no mercado interno a gente tem uma expectativa de melhora no consumo de carne bovina, né? Então, nesse último trimestre agora tem o feriado. Amanhã, quarta-feira, tem o feriado de Aparecida do Norte. Em novembro temos feriado e em dezembro temos feriado também. Então, isso pode ser que ajude a aumentar o consumo e a sustentar o preço da arroba bovina nesse curto prazo de 2022 em torno de 280 a 300 reais, tá? O que a gente recebe hoje aqui, a gente recebe ainda negócios de 295, poucos negócios pontuais de 300 reais, sendo esse com a bonificação China de 300, ou seja, tirando os 300 do China, estaria em torno de 270 reais na Praça Base de São Paulo. Agora, uma questão, não sei se vocês percebem isso, tem condição de perceber isso no não é balizador, né? O indicador de preço agora, o indicador agora de boi da Tagro, nas informações que vocês recebem. Estamos em pleno processo para a escolha do presidente da República, alguns governadores, né? E são pesquisas que já provaram estar erradas no primeiro turno, mas que estão voltando agora
E no caso do presidente, as pesquisas dão ainda vantagem para o candidato do PT. Você percebe se há algum movimento do pecuarista, ou colocando o pé no freio, ou vendendo menos em função do resultado das pesquisas? A pergunta é, o resultado tem influenciado na atividade do pecuarista? Ó, sendo sincero, tá, Zaidan? Eu não tô vendo esse efeito no fato de você deixar de vender ou deixar de comprar um boi, tá? Isso aí eu não tô vendo isso, porque a gente tá recebendo as informações e cada pecuarista tem o seu fluxo já organizado de venda, né? Independentemente do presidente que vai ser eleito. Então, tem gente que gira todo mês, tem gente que vende todo mês, tem gente que vende trimestralmente, tem gente que vende uma vez por ano, por exemplo. Isso aí depende também do presidente que vai ser eleito, tá? Isso aí, essa é a opinião que eu tenho aqui, diante dos negócios que a gente acaba recebendo. Então, ninguém deixou de vender por causa que talvez seja ou o Luiz Inácio Lula da Silva ou o Bolsonaro presidente agora no final do mês. Tá sendo tocado. Está sendo tocado, o fluxo está constante. Muitos negócios a termo sendo realizados, tá? Diferentemente de anos anteriores, e por isso que o preço na entre-safra também não caiu, não subiu tanto, porque a gente tem uma distribuição mais uniforme ao longo do ano. Então você tem mais giros ao longo do ano, aumenta o número de contratos a termo sendo celebrados entre pecuarista e indústria, e isso acaba meio que melhorando a programação de escala por parte da indústria. Mas, Vitória, o segundo semestre, você pega Mato Grosso, que deve ter hoje 30% do rebanho no Brasil, está lá, aqui no Mato Grosso, aquela região deles lá, eles não têm animal de pasto no segundo semestre, vão ter animal de pasto, talvez fim de dezembro, aí, mas como é que o cara faz mercado a termo com preço, com custo inferior ao custo de produção dele? A maioria dos mercados, dos negócios a termo que a gente recebe aqui, João, é de São Paulo, tá? Mato Grosso não tem muito negócio a termo chegando pra gente. Mas São Paulo... Pode ser em virtude dessa razão que você disse. Mas porque São Paulo, você tem hoje praticamente a disputa por terra, a pecuária está perdendo espaço para quase todas as culturas, seja cana, soja, etc, etc. Sim. E não só em São Paulo, né? Mas aqui você tem muita área de pastagem degradada que pode ser incorporada no processo, como está acontecendo no Centro-Oeste, grande parte da... Mato Grosso do Sul fala-se que tem 750 mil hectares de solicitação de limpeza de área. Limpeza de área quer dizer o seguinte, área de pastagem que vai virar ou cana, ou eucalipto, ou soja. Então, aqui esse fato é permanente. Mas São Paulo ele tem que buscar esse boi magro fora de São Paulo, porque a cria em São Paulo deve ter reduzido bastante. E pega toda essa soma de custos, e você alimentar um animal hoje com o preço que está o milho, com o preço que está o farelo de soja, com o preço e dos demais produtos que secundários, mas que acompanham proporcionalmente o preço do milho e do farelo de soja, não fecha a conta. Exato, João. Pecuarista que não tem uma gestão de risco de preço em dia vai sofrer e vai acabar saindo da atividade. Não tem jeito. A margem está apertando, principalmente agora no ciclo que a gente vem de baixa. Então, o preço de venda seu tende a cair e os insumos, a gente, como bem a gente acompanha, guerra na Ucrânia, quebra de safra em virtude da seca que teve aqui no ano lá no sul, 50 bilhões de prejuízo. Então, o pecuarista que não tem essa gestão de risco na risca vai sofrer e vai ser difícil fechar a conta mesmo. Isso é certo. Ô, Vitório, você falou que os contratos a termo seguem normalmente, né? Seguem. Principalmente São Paulo. Inclusive China, tá? Oi? Inclusive China. Principalmente São Paulo. E você tem valores desses contratos e por quantos meses? Quando é que vai ser a entrega e a que preço? A maioria em torno de 2 meses, 2 meses a 3 meses, tá? Tá em torno hoje aí de 300, 305, alguns pontuais de 310. Esses seriam os valores que a gente acaba coletando aqui diariamente via aplicativo.
Sobre esse ruído que você mencionou de ontem, segunda-feira, a notícia em alguns veículos de comunicação de casos investigados na Bahia. Quer dizer, um ano depois, praticamente, daqueles casos atípicos do ano passado, que mexeram muito com o mercado, e você disse que a mexida não foi grande para o mercado, é isso? Isso é uma coisa já definitiva ou ainda pode ter resquícios dessa informação que já foi descartada ontem pelo Ministério da Agricultura? Isso, e ela já foi descartada. Hoje o boletim, vou dar um exemplo para você, hoje na Bahia valorizou, pouca coisa, mas valorizou. Então os negócios que a gente recebeu não sofreu impacto negativo dessa notícia. A gente não acredita que, só para contextualizar um pouco, né? A gente já teve esse tipo de doença constatado, por exemplo, em novembro do ano passado, teve 2 casos na Baixada Fluminense. E não ocorreu esse ruído, né, de notícias no mercado da pecuária. Esse caso, o próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na data de ontem, soltou uma nota oficial, às 18h36 da tarde, esclarecendo esse ponto, falando que é um caso da doença de Creutzfeldt-Jakob, espontânea. São 4 casos que a gente tem dessa doença, espontânea, hereditária, no caso, o outro caso que é iatrogênica e a nova variante VDCJ. Essa nova variante que é relacionada ao consumo de ser humano de carne com o mal da vaca louca, que não é o caso que aconteceu ontem. Então a gente está esperando um diagnóstico dessa doença, que 84% de todos os casos que já ocorreram no Brasil, cerca de 604 casos, desde 2005, o MAPA, junto com o Ministério da Saúde, faz a vigilância dessa doença e não houve nenhum caso. Então a gente pode confirmar aqui que esse caso não tem relação com a ingestão de consumo de carne bovina, sendo que essa carne bovina estava com a doença do mal da vaca louca. Então, não à toa que desde 2012 o Brasil é reconhecido internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde Animal como um país com baixos riscos de significância do mal da vaca louca. E o próprio Ministério, nessa nota, confirmou e reforçou que o consumo de carne bovina pode ser feito pela população brasileira sem nenhum dano. Sua opinião sobre o preço do boi gordo, esses contratos a termo de R$300 para daqui a 2 meses, podem ser uma referência de preço para o resto do Brasil também, Vitório? Essa é uma questão mais tênue, né, Zaidan? Mas eu diria que no momento não. No momento não. Porque aí depende muito também da relação do pecuarista com a indústria. Então, por exemplo, aquele pecuarista que consegue preencher a escala da indústria, ele vai conseguir um preço melhor. Isso aí é um fato que a gente vê aqui. Então, cada pecuarista tem um poder de barganha com a indústria que ele negocia. Depende de como você vai fornecer a matéria-prima para a mesma. Entendi. O Vitório, sobre essa novidade, né, que é o indicador da Tagro para o preço do boi magro, gado de reposição. Você já explicou para a gente que quem faz o negócio, quem vende os animais, né, são categorias separadas, né, que vocês têm, informa a vocês e vocês fazem lá todo o estudo e divulgam esse indicador no final de cada dia. A pergunta que eu faço é, são quantas regiões que fornecem essas informações e como vocês fazem a checagem dessas informações de forma a que esses preços informados e divulgados, né, mais precisamente divulgados, tenham a credibilidade? Hoje nós estamos recebendo informações de cerca de 70% do território nacional. Toda a informação que chega para a gente liga, seja para o pecuarista ou para a indústria e bate a informação. Posteriormente, a gente pede um documento comprobatório e anexa aqui no nosso ambiente interno. Então, o nosso também coordenador, Luiz Roberto Zilo, também faz esse papel de auditoria, de importante auditoria. Ele conhece a maioria dos pecuaristas no Brasil,
tem um lastro na atividade. Então, toda a informação que a gente acaba passando via aplicativo, ela foi auditada previamente. E, Zaidan, um detalhe, tá, que você mencionou agora, a gente pretende criar esse indicador do boi magro e da vaca magra, por exemplo. O que a gente precisa? A gente precisa que vocês, pecuaristas, e você, indústria, no caso da reposição, você, pecuarista, você reporte a sua venda, a sua compra para a gente aumentar a amostra e aí sim conseguir publicar um indicador. Hoje a gente está no estado atual de ter negócios publicados. A gente ainda não tem o indicador do boi e da vaca magra, mas a gente pretende fazer. Depende do volume de negócio que a gente vai receber. Então, eu peço a participação de você que está nos ouvindo agora. Reporte a sua venda, reporte a sua compra na reposição, que vai ser questão de tempo para a gente fazer o indicador do boi magro e da vaca magra, seguindo a mesma metodologia do indicador do boi gordo, que hoje a gente já tem oficial em 9 estados, tá? Bahia, Rondônia, Pará, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Goiás. E como é que estão os negócios com o gado magro? Vocês têm recebido essas informações? Você deixou claro, ainda não é um indicador, futuramente poderá ser. Como é que estão os negócios hoje? Como é que está o mercado do boi magro hoje, de acordo com essas informações? Só gostaria de um adendo. Pois não, João. Essa chuva que estão ocorrendo hoje no centro-oeste e no sudeste, já começou a melhorar um pouco o ânimo na reposição ou não? Para a gente aqui, eu não recebi ainda a informação. Pode ser que chegue, viu, João? Pode ser que chegue. Eu consegui uma outra informação hoje aqui de São Paulo, garrote macho, 12 a 24 meses, R$ 3.800. R$ 3.800, R$ 3.900. Acabei de olhar aqui a boleta dele. E o mercado, como é que está, Vitório? Você diria que está aquecido? De reposição, acredito eu que, por exemplo, pelo valor do preço do bezerro, desculpa, na minha região, que eu sou pecuarista também de Cunha, aqui no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, no começo do ano estava R$ 3.200, hoje está R$ 2.500. Então você vê uma queda significativa no preço do bezerro, nesse ano de 2022. Isso já vem desde o início do ano, né? Já era uma situação, um cenário previsto, né, Vitório? Sim. É um cenário que segue um movimento do ciclo pecuário, né? A gente teve uma retenção significativa de abate de fêmeas a 2019, 2020, 2021, e com essa virada de ciclo pecuário, acabou que aumentando o abate de fêmeas, você teve a atividade da cria foi fomentada nesses anos anteriores, por isso que a gente tem esse excesso de bezerros nos dias atuais. E que a tendência agora, né, João Pedro, com o número de abates de fêmeas, seja de preços melhores em 2023. Eu não sei se essa é a sua leitura. O João leu? Não. É a sua leitura de preços, Vitório? Para o ano que vem. Para o ano que vem. Para o ano que vem foi como eu mencionei anteriormente. A gente acredita que não vai ter a mesma força pujante que teve em anos anteriores, como 2019, 20, 21. E em virtude desse excesso de vacas sendo abatidas, pode ser que o preço do boi gordo fique entre essas faixas de 260, 300 reais, dependendo muito do mercado interno, tá? O mercado externo já provou que vem adquirindo um volume de embarque performando muito bem em 2022. Só para você ter uma ideia, agora em setembro saiu os dados da CSEX, a primeira semana, foram 11 mil toneladas diariamente sendo embarcadas. Maior que setembro de 22. Então a gente esperava que pudesse dar uma recuada agora para o final do ano, mas ainda está performando bem. Então o principal driver hoje que vai nortear o preço do boi gordo em 2023 vai ser o comportamento da demanda interna, do consumo. E aí tem a ver com o poder de compra, tem a ver com a inflação. E a inflação não só no Brasil, mas como no mundo todo está afetando a restrição orçamentária das pessoas.
Vitório Amoroso Neto, analista da Datagro. Muito obrigado, viu, Vitório, por essa conversa muito agradável aqui no Mais Pecuária. Muito obrigado, forte abraço a você, ao Zilo também, né? Eu esperava que o Zilo, como já tinha dito, né, participasse também, que seria uma contribuição também importante, tanto quanto a sua, mas fica para a próxima, né? Muito obrigado. Oportunidades não vão faltar. Eu que agradeço, Zaidan. Agradeço, João, pelas perguntas e parceria. Gostaria de agradecer a todos os pecuaristas do GPB que fomentaram o indicador do boi da Datagro. Estou falando do presidente, Oswaldo Fuller Júnior, estou falando do Rodolfo Endres, Luciano Andrade, da Bahia, pecuarista da Bahia. Tem o Álvaro Borges aqui de Araçatuba. Então, todos esses pecuaristas que ainda ajudam a gente com o indicador, tá? A gente acabou separando o GPB, mas uma questão de operação. Hoje, 100% da operação do indicador é com a Datagro. A gente tem todo o lastro do Grupo Pecuária Brasil com a gente. Valeu. Grande abraço, Vitório Amoroso Neto. Muito bom. João Pedro, é isso aí. Boa conversa, né? Boa. Não, é importante, acho que para quem está no setor tem que saber todas essas informações para tomar decisão, né, Zé? Isso aí. São instrumentos que ajudam o senhor e a senhora que estão na linha de frente a tomar decisão.